A luz das almas é um conceito antigo. Em muitas culturas, a alma humana brilha, uma essência que nos define, um fogo interno que os olhos não veem, mas o além sente. Os egípcios chamavam de Ka, os hindus de Atman, os cristãos de espírito. É a nossa centelha divina, dizem. Mas o que acontece quando algo a caça? Textos místicos descrevem essa luz como um farol. Xamãs siberianos viam auras brilhantes. Os celtas falavam de fogo interior que atraía espíritos. Na África, os iorubás acreditavam que o Ori, a essência espiritual, emitia um brilho que guiava o destino, mas também chamava predadores. Esses predadores são os caçadores de luz. Lendas os pintam como sombras famintas, entidades que não têm luz própria e a roubam para sobreviver. São demônios, espíritos ou algo pior? A ideia cruza o mundo. Seres que apagam o brilho humano, deixando vazio e escuridão. O brilho das almas é o que nos torna vivos, mas também alvos. Antes de caçar, precisamos entender o que eles desejam. A luz que nos faz humanos. As lendas dos caçadores de luz são antigas e sombrias. Na mitologia persa, os Daeva, espíritos malignos, roubavam a luz dos justos para enfraquecê-los. Na África Ocidental, os Obaifo, bruxas vampíricas, sugavam o brilho das crianças à noite, deixando-as apáticas. No Japão, os Onryo, fantasmas vingativos, apagavam a luz dos vivos por inveja. Na Europa medieval, contos falavam de sombras famintas que perseguiam monges devotos. Quanto mais pura a alma, mais brilhante, mais desejada. Os nativos americanos, como os Navajo, temiam os skinwalkers, que caçavam a luz para roubar a força vital, usando-a em rituais sombrios. Essas lendas compartilham traços. Os caçadores são descritos como vultos sem forma, olhos vazios, ou vozes que sussurram na escuridão. Eles não matam de imediato, sugam aos poucos, deixando a vítima oca, sem emoção, até que a morte parece um alívio. As lendas dos caçadores nos avisam: a luz que carregamos é preciosa, mas também perigosa. Ela atrai o que vive nas sombras, faminto por algo que nunca teve. Os primeiros relatos de caçadores de luz vêm de tempos remotos. Em 1200 a.C., tábuas sumérias falam de devoradores de brilho, que assombravam sacerdotes. Os textos dizem que suas vítimas perdiam o fogo dos olhos. No Egito Antigo, papiros descrevem sombras do Nilo que atacavam durante rituais, apagando a luz do Ka. Na Idade Média, monges cristãos relatavam encontros. Um manuscrito de 1123, na abadia de Cluny, fala de um monge que viu uma forma negra em sua cela. Dias depois, ele perdeu a fé e morreu apático. Na China, durante a dinastia Tang, poetas escreviam sobre fantasmas sem luz que perseguiam sábios, roubando sua inspiração. Esses avistamentos não eram raros. Povos indígenas das Américas contavam de vultos famintos que apareciam em florestas escuras, sempre após cerimônias espirituais. Os relatos convergem. A vítima sentia frio, via sombras, e sua vitalidade sumia, como se algo sugasse sua essência. Os primeiros avistamentos mostram um padrão. Os caçadores de luz não caçam qualquer um. Eles buscam os brilhantes, os puros, os espirituais, onde a luz é mais forte. Como se defender dos caçadores de luz? Culturas antigas criaram rituais para proteger a alma. Os egípcios usavam amuletos de lápis lazuli, acreditando que a pedra refletia a luz do Ka e cegava predadores. Na África, os iorubás pintavam símbolos de proteção com cinzas, rezando ao Ori por força. Na Europa medieval, monges carregavam cruzes de sal. O sal, puro, repelia sombras. Os celtas acendiam fogueiras com ervas sagradas, como a ruda, para esconder o brilho da alma. No Japão, espelhos eram pendurados em portas. Os Onryo, dizem, temiam seu reflexo vazio. Os Navajo tinham rituais complexos. Xamãs cantavam hinos para
cobrir a luz, usando pólen e penas para criar barreiras espirituais. Na Pérsia, zoroastristas mantinham fogos eternos. A chama, símbolo de Ahura Mazda, afastava-os da Eva. Esses rituais eram mais que superstição, eram escudos contra o invisível. Os rituais de proteção mostram o medo universal dos caçadores. A luz da alma, tão preciosa, precisava de defesa, um fogo que não podia apagar. Quem os caçadores de luz escolhem? As vítimas marcadas têm algo em comum: brilho. Em 1347, durante a Peste Negra, um padre em Avignon relatou que os mais devotos morriam primeiro, como se algo os apagasse antes da doença. Ele viu sombras nos leitos, caçadores atraídos pela fé. Na África colonial, missionários registraram casos entre crianças. Em 1890, na Nigéria, uma vila perdeu 10 jovens em um mês. Todas radiantes, diziam os mais velhos, e todas morreram sem causa, com olhos vazios. No Japão, samurais que meditavam por dias relatavam vultos. Muitos enlouqueciam. Os sintomas são claros. Primeiro, um frio inexplicável. Depois, pesadelos com olhos negros. Por fim, apatia. A vítima perde a vontade de viver. Em 1920, um xamã Cherokee descreveu uma mulher que perdeu sua luz após um ritual. Ela morreu em semanas, sem feridas. As vítimas marcadas são um aviso. Os caçadores não caçam ao acaso. Eles sentem a luz mais forte, e onde há brilho, há perigo. O que resta após um ataque? O vazio que os caçadores de luz deixam é mais que morte, é ausência. Textos medievais falam de vítimas que viraram cascas, sem emoção, sem memória, sem vida nos olhos. Um monge em 1450 escreveu sobre um irmão que sobreviveu, mas não era mais ele. Na África, os iorubás dizem que o ori roubado deixa o corpo vivo, mas sem propósito, um morto-vivo espiritual. No Japão, os onryo deixavam suas vítimas okoas, incapazes de sentir alegria. Em 1970, um caso no México intrigou médicos. Um homem, após ver sombras, perdeu toda a emoção. Exames não achavam nada. Esse vazio é pior que a morte. As vítimas não sangram, não adoecem, elas desvanecem. Lendas dizem que a luz roubada é levada ao outro lado, usada para alimentar os caçadores ou abrir portais sombrios. Outros acreditam que ela é destruída, apagada para sempre. O vazio que deixam é o verdadeiro terror dos caçadores. Eles não matam o corpo, matam o que nos faz humanos. Os caçadores de luz não sumiram. Em 1995, um grupo de meditação em Sedona, Eweirua, relatou sombras durante um retiro. 3 membros entraram em depressão profunda, sem causa médica. Em 2010, na Indonésia, uma vila inteira ouviu sussurros à noite. Semanas depois, 5 pessoas morreram sem vida nos olhos. A tecnologia captou algo. Em 2018, um caçador de fantasmas no Reino Unido gravou vultos em uma igreja abandonada. Ao mesmo tempo, ele sentiu um frio intenso e perdeu a energia por dias. Fotos de sombras em rituais modernos circulam online. Seriam os caçadores? Hoje, eles parecem atraídos por espiritualidade. Retiros, igrejas, sessões de meditação. Onde há luz, há risco. Alguns dizem que a modernidade os enfraqueceu. Outros, que a descrença os deixou mais famintos. Relatos crescem e o medo volta. Os caçadores modernos provam que o passado não morreu. Eles ainda caçam, e nós ainda brilhamos. O que são os caçadores de luz? Teorias espirituais tentam explicar. Para os gnósticos, são arcontes, seres que invejam a luz divina nos humanos, roubando-a para se aproximar de Deus. No budismo tibetano, pretas, espíritos famintos, caçam a essência por não terem corpo. Xamãs modernos dizem que são parasitas espirituais, entidades que vivem entre mundos, precisando da luz para existir. Na África, os iorubás acreditam que são almas quebradas,
anjos ou humanos que perderam sua luz e agora a roubam. Outros veem ecos dos anjos caídos, como Azazel, buscando o que perderam. Alguns falam de equilíbrio. A luz humana, dizem, atrai o escuro, um ciclo cósmico. Se a alma brilha demais, o universo manda caçadores para equilibrar. Outras teorias são sombrias. Os caçadores seriam servos de um deus negro, usando a luz para abrir portais ao caos. As teorias espirituais não têm consenso, mas convergem num ponto. Os caçadores existem porque nós brilhamos, e isso é nossa força e nossa fraqueza. A luz da alma é mais que energia, é símbolo. Na Bíblia, a luz é santidade. Vós sois a luz do mundo. No hinduísmo, o Atman brilha como o divino interior. Os celtas viam o fogo interior como coragem. Os egípcios, o Ka, como vida eterna. A luz é o que nos conecta ao sagrado. Mas o simbolismo tem um lado sombrio. Na Pérsia, a luz atraía os Daeva. No Japão, os Onryo caçavam os puros. A luz é um farol, guia, mas também expõe. Místicos dizem que ela cresce com amor, fé, bondade. Por isso, os caçadores atacam os brilhantes, santos, crianças, sábios. Na arte, a luz é dual. Pinturas medievais mostram santos com halos, mas demônios à espreita. No folclore, apagar a luz é perder a alma, um medo universal. Hoje, a psicologia junguiana vê a luz como o self e os caçadores como sombras internas, medos que nos devoram. O simbolismo da luz é o cerne do mistério. Ela nos define, mas nos torna alvos, um paradoxo que os caçadores exploram. Para onde vai a luz roubada? Lendas dizem que os caçadores a levam ao outro lado, um abismo onde a escuridão reina. No zoroastrismo, os Daeva a oferecem a Ahriman. No Japão, os Onryo a consomem para lembrar a vida. Outros dizem que ela abre portais, conectando mundos que não deveriam se tocar. Pistas modernas intrigam. Em 2021, um médium em Salem, Eariwa, alegou ver luzes sendo sugadas para um vazio durante uma sessão. Ele adoeceu depois. Fenômenos como apagões espirituais, pessoas que perdem a fé subitamente, são ligados a caçadores por alguns. O futuro é incerto. Se os caçadores existem, estão mais ativos. A espiritualidade moderna, com meditações e rituais, pode estar atraindo-os. Ou são apenas ecos de um medo antigo, sombras que criamos para explicar o vazio? Os mistérios da escuridão persistem. Os caçadores de luz, reais ou não, nos lembram. Nossa luz é preciosa, mas na escuridão ela brilha mais forte.